Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Somos Três. E nós somos a família Leite, somos três. E hoje, gente, no vídeo de hoje eu vim dar continuidade ao vídeo que eu fiz sobre a coartação da aorta de Caleb, contando sobre essa descoberta na gravidez. E fiquei de vir trazer o relato de parto e alguns seguidores já me cobraram bastante e já são 2 anos, gente. Caleb já tem 2 anos e 5 meses e eu não gravei esse vídeo do relato de parto. Então hoje eu vim aqui contar pra vocês. Nós, viemos contar pra vocês. Quem começa? Você. Eu não lembro mais. No último relato, nós falamos sobre até o momento em que fomos ao Hospital Roberto Santos, tentar ali um local, para que minha esposa pudesse... Uma vaga. Para que minha esposa pudesse, ter o pequeno Caleb. Acontece que a gente conseguiu, depois de muito trabalho, muitos esforços, e aí ela foi aceita no hospital de forma já quase que imediata, e aí começou, nosso momento de muita alegria e ao mesmo tempo de muito nervosismo para saber como o Caleb ia nascer. Angústia, queríamos saber se como é que assim, no vídeo que eu fiz, eu deixei bem assim explicado para vocês que a gente tinha, no momento lá, a esperança de que Caleb fosse curado, que ele não ia precisar de UTI, que ele não ia precisar fazer cirurgia. E assim, fui internada lá, fiquei na espera e eu sonhava ainda que fosse normal, mas elas já deixaram bem claro que seria, estava ali internada, aguardando vaga para UTI. E aí, porque ele não poderia nascer, ainda normal, porque ele precisaria dessa UTI para fazer essa cirurgia, mas eu acreditava que em algum momento Deus faria esse milagre. Eu não saberia qual era, mas Deus não ia permitir essa cirurgia. E aí fiquei lá, comecei a sentir algumas contrações sem dores. Eles me deram medicamento, porque assim, ele já estava encaixado, já estava pronto para nascer normal a qualquer momento. E aí eu comecei a sentir algumas contrações, mas não sentia dor. Eles me deram esse medicamento para passar as contrações, e ali esperando vaga. E aí surgia uma vaga, entrava uma urgência na frente. Aí surgia outra vaga e outra urgência. Eu só sei que eu fiquei lá. Quanto tempo, amor? Ficou 3 dias. 3 dias? Ficou 3 dias esperando. Fiquei... No terceiro dia você... fiquei 2 dias. No terceiro dia, aí, graças a Deus, chegou a minha vez, chegou o momento, a vaga. E eu sempre tive o sonho de ter normal, tenho muito medo de cirurgias. E a primeira cirurgia que passei teve que ser a cesárea, E aí chegou o grande momento, eu fui, meu esposo veio, deixaram ele vir. Aí eu achei, tinha que deixar, Eu achei que iam deixar ele participar do parto, Mas foi nesse tempo de pandemia, então ele não pôde ficar dentro da sala comigo. Então a gente foi para a sala de parto, deitei lá na maca, o anestesista foi, me aplicou a injeção, a anestesia, e eu ali, confiante, nervosa. Quando eu fiquei deitada lá antes da anestesia, meus batimentos cardíacos estavam bem altos, eles pediram para eu me acalmar e tudo mais, e aí aplicaram a anestesia, eu deitei. E aí começou, Graças a Deus o parto foi muito bem, Logo Caleb nasceu e foi assim uma emoção muito grande, Eles assim que tiraram, da barriga, já foram logo pesando, ele estava chorando muito e o pai estava ali próximo, filmou ele chorando e ele começou a cantar para ele reconheceu a musiquinha que a gente cantava, desde a barriga, e aí ele se acalmou. Mas assim que pesaram, tiraram as medidas, fizeram uma pequena limpeza ali, trouxeram até mim, tirei uma foto com ele,
e dali já foi tirando ele de mim. Eu nem cheguei a abraçar, nem ficar com ele. Só colocaram ele aqui, tirei a foto e já levaram para longe de mim. Eu só vi ele passando na porta e meu coração ficou bem pequenininho, porque disseram, né, que estavam levando ele para UTI porque ele precisaria da UTI. Para mim foi um momento muito, 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 muito difícil, muito difícil. Quando eu lembro dessa cena, ele saindo. Porque assim, gente, quando o seu filho nasce, você quer ter nos braços, você quer amamentar, quer ficar ali pertinho dele. E eu não tive esse privilégio de ficar pertinho dele. E então, gente, assim que ele saiu, né, eu não tive mais contato, então eu fiquei ali, fui, né, como é que diz? Costuraram, né, a barriga e tudo mais, e aí me levaram para um local onde eu pude ficar esperando a anestesia passar, e o resto só meu esposo sabe contar, porque foi ele, né, que viu os procedimentos seguintes. Bom, Caleb saiu, né, ele foi naquela incubadora, né, foi ao UTI, e ele foi na incubadora para UTI naquele momento porque ele estava com a respiração muito forte e muito acelerada, os batimentos cardíacos dele, né, e a médica que realizou o procedimento dele, né, ela deixou bem claro que ele ia precisar realmente da UTI por conta de como ele estava se comportando, batimentos acelerados e respiração muito forte. Ele foi conduzido para a UTI, eu entrei com ele, fui até a UTI com ele para ver como é que ele seria colocado, né? E no dia seguinte, a gente não podia ficar lá com ele por conta da pandemia, eu fui e acompanhei minha esposa para o quarto dela, onde ela ficou, fiquei lá os 4 dias com ela. E ia lá no local onde Caleb estava, na UTI, e ia para o quarto ficar com minha esposa. Ficava nesse intermédio, não abandonava nenhum dos dois, estava sempre ali próximo, para cuidar, de uma certa forma, cuidar, né, desses dois que precisavam. E no dia seguinte, Caleb estava ali, deitadinho no berço, dormindo, na maior tranquilidade, sem uso de nenhum aparelho, só mesmo o remédio que foi prescrito, que era para poder manter o canal da artéria aberto, para que ele pudesse passar pelo processo cirúrgico, como assim já havia dito todos os médicos que a gente passou, né? Eu perguntei acerca de por que ele não tinha nenhum aparelho ligado a ele, a não ser a questão da saturação, essas coisas para fazer as aferições. O moça disse que ele estava super bem, que estava respirando por conta própria, que até os batimentos cardíacos dele já estavam em processo de recuperação, ele já estava bem tranquilo, e que a única coisa que ele precisava no momento era ser avaliado ali, ficar de olho nele para ver a reação dele ou o processo como ele iria desenvolver, né? Bom, ela já tinha explicado que ele iria passar para uma outra maternidade, um outro hospital, para fazer aí um procedimento cirúrgico de correção da coarctação da aorta, né? Da aorta. E a gente ficou aguardando, né? No 5º dia, Caleb foi transferido para o Hospital Ana Nery. E aí é onde que nasce o sufoco. Por quê? Porque Caleb, antes de sair do Hospital Roberto Santos, no qual ele nasceu, ele arrancou o acesso que dava a possibilidade de manter o canal aberto. Ele arrancou, ele puxou, ele estava ligado ao umbigo dele, né? Ele arrancou o acesso e aí foi necessário fazer um acesso secundário, que foi em uma veia no braço. E aí ele arrancou também, né? Só que essa ele arrancou durante o transporte da UTI do Roberto Santos para a UTI do Ana Nery. Ele foi ali numa ambulância do Salvar, né? Eu fui acompanhando ele o caminho todo. E durante esse processo ele arrancou e foi conduzido lá para o Ana Nery. Chegando no Ana Nery, eu fiquei ali na porta por muito tempo. Minha esposa já estava em casa, no caso na casa de apoio, e eu estava lá no Ana Nery. Chegamos às 10h30 da manhã. Caleb entrou, foi colocado lá na UTI, mas eu fiquei aguardando na porta, eles não me deixaram entrar. E eles só me deixaram entrar a partir das 4 horas da tarde. E quando eu cheguei lá, pense que meu coração foi a mil. Por quê? Porque eu encontrei Caleb chorando, todo roxo, e ali um monte de médico e enfermeiro ao lado dele. E ele estava sem um acesso que era tão necessário, tão importante para mantê-lo vivo, que era o acesso que mantinha o canal aberto, o canal que era a única forma de passar, né, o ciclo sanguíneo, para que ele pudesse reagir e não morrer, né?
E aí eu questionei por que ele estava daquele jeito, os médicos disseram que não podia fazer nada, porque só poderia ser feito esse procedimento já direto no coração e só poderia ser feito pelo anestesista. E ele estava em um processo cirúrgico e não poderia, naquele momento, interromper. E eu fiquei desesperado, obviamente. Meu filho roxo, chorando, e todo mundo que estava ali próximo só olhando. Eu comecei a chorar também bastante, peguei meu filho no braço e foi aí que o primeiro milagre, eu acho que o milagre central aconteceu. Foi quando eu olhei para o céu ali diante de todos os médicos e disse: Senhor, se tiver que fazer alguma coisa, faça agora. Meu filho está morrendo, meu filho está roxo e eu queria que o Senhor fizesse algo agora. Os médicos mesmo que pediram: Pai, coloque seu filho no braço. Coloque seu filho no braço. Foi um pedido dos médicos. E aí eu coloquei e fiz essa oração a Deus. Assim que eu terminei de fazer a oração, eu vi o corpo de Caleb, que estava roxo, começar a ficar vermelho na coloraçãozinha da pele, como se o sangue estivesse jorrando novamente. E é como se o médico mandasse você colocar ele no braço, como se fosse para se despedir, Isso, não é? como se fosse uma despedida. Olha, o médico vai demorar, ele não vai ter condição de colocar o acesso, então provavelmente ele não vai resistir. Como se fosse algo desse tipo, né? E quando eu vi aquilo ali, os médicos do lado dele, fazendo esse pedido para mim, foi algo muito desesperador. E graças a Deus, naquele momento, eu vi Deus agindo na vida de Caleb, dando para ele a possibilidade dele reagir, dele sobreviver. Então, gente, eu depois fui chamado pela assistente social e ela falou que o que estava acontecendo, ele não ter sido colocado logo no acesso. E também ela criticou muito a questão de ele ter chegado sem acesso, porque era vital, era muito importante para manter o vivo. Ele ficou ali, né, ele foi colocado acesso nele, no coração, né, para colocar a medicação, para manter o canal aberto, o canal que passava o sangue, né, eu acredito que sim, o canal da artéria aberto, porque segundo os exames, a artéria central dele, ele estava com obstrução, estava vindo normal e depois ficava interrompida, coartada, entendeu? E por isso ele precisava fazer um corte, retirar a parte que estava obstruída e colocar um tubo para preencher aquele espaço. Então o Caleb ficou ali na UTI por 3 dias, não foi? 3 dias, foi quando foi marcado aí a cirurgia dele. Foi quando os médicos chegaram, tiraram o sangue dele e me comunicaram: olha, estamos tirando sangue porque amanhã de manhã ele vai passar por um processo cirúrgico. E a gente gostaria de ter a presença da mãe aqui para, caso houvesse a necessidade de uma transfusão de sangue, seria dela essa situação, essa retirada, né? E aí eu olhei para os médicos bem firme e disse: você vai fazer o processo cirúrgico amanhã? Ele: sim, não vai. Não vai porque vocês não realizaram nenhum exame ainda dele. E vocês só irão tocar em meu filho quando vocês fizerem o exame de vocês. Eles questionaram, disseram: não, a gente já tem os exames, temos uma angiotomografia, temos vários ecos, tudo do Roberto Santos, e aí não há necessidade de fazer outros aqui. Eu disse: você só vai tocar nele quando você fizer os exames. E aí eles marcaram para no mesmo dia, à tarde, às 5 horas da tarde, fazer os exames. E aí chegou a equipe médica para fazer o ecocardiograma dele, que era para dizer que ele tinha que passar pelo processo cirúrgico na manhã seguinte, né? E aí, gente, foi algo surpreendente. Quando as médicas chegaram, eles estavam... Segundo milagre. Eles estavam dormindo, né? E chegou ali, se eu não salvo me engano, 3 médicos, né? 3 cardiologistas pediátricos chegaram e começaram a fazer o exame. E eu ali do lado dele orando, né? Segurando na mãozinha dele e orando, pedindo a Deus: Senhor, o Senhor já fez continue realizando o milagre na vida do meu filho. E ali a médica, doutora Ana Karina, passando ali o equipamento no corpo dele, eu não sei o nome daquele equipamento, tipo uma outra fotografia, né, amor? Alguma coisa desse tipo. E ela foi dizendo pro pessoal que estava lá: isso tá normal, isso tá normal, isso tá normal, a aorta dele tá bonita. E aí eu comecei a criar uma esperança, comecei a ficar muito alegre. E ela chegou e disse: ele não tem gradiente para cirurgia. Aí eu perguntei: doutor, o que você está querendo dizer? Ela disse: calma, pai. E continuou fazendo o exame. Aí depois ela foi e disse: seu filho, ele não tem gradiente para cirurgia. Ninguém toca nele ainda. E tem outra: o canal que tinha que estar aberto já está fechado. O canal que mantinha ele vivo já estava fechado. Ou seja, tinha que estar aberto.
estava fechado, mais um milagre. E ele permaneceu vivo. E ali, todo mundo ficou ali muito alegre, um clima de milagre no ar, um clima de que Deus tinha agido em toda a UTI. E aí, gente, eu vi alguns médicos comentando, disse, não vai ser hoje, mas vai ser daqui a alguns dias. Eu disse, não vai porque Deus não faz nada pela metade. Não, pai, a gente não pode trabalhar dessa forma, a gente vai estar avaliando ele. E aí, no dia seguinte, às 5 horas da manhã, vem a doutora Isabel, a coordenadora de cirurgia do Ananeri, uma das pessoas mais importantes ali no Ananeri. Ela desce com uma equipe enorme, 3 cirurgiões, médicos lá pro hospital. Às 5 horas da manhã, ela acordou meu filho para fazer o exame. Eu disse, o que a senhora vai fazer? Ela disse, vou fazer novamente o ecocardiograma. E ela disse, eu disse assim, mas não foi feito ontem? Ela disse, eu vou refazer, porque não pode ter tanta divergência em 2 exames em tão pouco tempo. E aí eu falei pra você não vai encontrar nada. Ela disse, isso aqui vamos ver. Toda confiante, né? E eu vou dizer pra você. Ela disse as mesmas coisas. Por enquanto, ninguém toca nesse menino. Ele não tem gradiente para cirurgia. E ela fez mais. Ela disse ainda a seguinte palavra. Nós vamos tirar ele da UTI e vamos colocar ele na enfermaria. Nem passou na CTI, foi direto para a enfermaria. E ficamos ali sendo avaliados, né? Fazendo eco, fazendo exames, observações. E passamos aí de um estado crítico para um estado confortável, onde a gente podia estar ali com o nosso filho tranquilamente, visitá-lo sempre, porque na UTI só podia ser eu ou ela. Ou seja, eu ficava 3 a 5 dias e ela ficaria 5 dias. Mas Caleb só ficou 4, foi os 4 que eu fiquei com ele. Então ali ficamos na enfermaria por algum tempo, eles fazendo o exame, e aí eles nos liberaram para ficar em Salvador. Não retornar para nossa cidade, no interior, mas ficar em Salvador. Porque o gradiente ainda não era possível para cirurgia, mas eles acreditavam que ia acontecer, e eu dizia, não vai, porque Deus já fez o milagre. E no último que a gente fez, ainda em Salvador, ela chamou e disse o seguinte, olha, eu vou mandar vocês de volta para a sua cidade, ele não tem gradiente para fazer cirurgia, o gradiente já teve mais alto, hoje está bem baixo, então o que eu posso dizer para vocês é que vocês vão retornar para a sua cidade. Eu falei, doutora, isso foi um milagre. Ela falou, eu sou uma profissional, eu não tenho como dizer para você que foi um milagre. Mas eu posso dizer uma coisa para vocês, que eu estou muito feliz com a situação de Caleb. Ela acompanhou de perto. Ela ainda disse, deixou bem mais evidente. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, vocês vão estar aqui para que a gente possa fazer essa avaliação. E assim foi feito. A gente ficou fazendo avaliação de 3 em 3 meses, 3 em 3 meses, sempre a gente ia para Salvador. E aí foi quando ela falou bem assim pra gente. Doutora Ana Isabel, salvo me engano. Não, Isabel. Ela disse a seguinte palavra. A gente já não vê mais quadro clínico nele para cirurgia. Não há mais essa possibilidade. Mas para que a gente não venha perder esse contato, para que a gente não tenha uma interrupção rápida e a gente acabe tendo problemas futuros, a gente vai mandar você para o ambulatório, para você ficar sendo acompanhado por outra médica, e assim, se houver a necessidade, ela encaminha de volta para a gente, certo? E aí a gente ficou sendo acompanhado por doutora Ana Karina, e é com quem está nos acompanhando até hoje, né? Por mais que Deus tenha feito um milagre, a gente continua indo lá, porque a gente também precisa respeitar a opinião médica. Nós não podemos simplesmente negligenciar o que os médicos dizem, né? Se eles dizem que a gente precisa voltar, a gente vai voltar para fazer esse acompanhamento. Mas em nosso coração a gente acredita, a gente crê que Deus realizou o milagre. Tanto é que Caleb está com 2 anos e 5 meses e está super bem. Nunca teve a aparência de uma criança doente, de coração, certo? Sempre foi um menino muito alegre, muito feliz e muito disposto. Nunca cansou, nunca teve problemas de respiração, nada disso. No último eco que a gente fez, a gente precisa voltar em Salvador para fazer mais um eco, mas no último eco que a gente fez em maio, não foi? Fez em maio. O último eco que a gente fez em maio. E o último eco, a doutora Ana Karina disse, seu filho está normal, ele não tem nada, entendeu? A gente só vai voltar lá para confirmar essa hipótese. E Caleb está super bem, como sempre esteve.
Eu sou muito grato a Deus, porque Deus colocou uma equipe de profissional muito boa, né? São os melhores talvez do Brasil. São pessoas que foram muito gentis, capacitados, acolhedores, nos deu todo o suporte necessário, desde o Roberto Santos até o Ananelli. E a gente foi muito agraciado. Deus trouxe profissionais de sucessos para cuidar do nosso filho. E eu tenho certeza que o carinho que eles tiveram por Caleb, hoje Caleb é até conhecido, quando chega lá, Caleb, o carinho que eles tiveram pela gente foi um carinho que Deus permitiu para que pudesse acontecer, né? E, gente, foram muitos ecos que Caleb fez, muitos. Salvo me engano, em torno de uns 10 a 12 ecos. Eu não estou reclamando porque meu filho fez um eco. Eu estou agradecendo a Deus porque Ele permitiu que eu visse o milagre que Ele tem para fazer. E não só na minha vida ou na vida de minha esposa. Você já pensou na quantidade de médicos que estavam lá, de enfermeiros e técnicos que precisava ouvir que Deus faz milagres, que precisavam ver com seus olhos, diante de um cenário que havia tanta morte, tanta criança sofrendo, tanta lágrima de mãe, ver ali um pai saindo dizendo, olha, meu filho foi agraciado, meu filho recebeu um milagre. E saber que a gente confiou desde o dia que descobrimos que Deus poderia fazer. Então, se você aí que está assistindo esse vídeo tem algo semelhante, algum problema desse tipo, ou talvez passa por uma situação não semelhante, mas uma situação complicada, vale a pena acreditar em Deus. Vale a pena colocar todas as suas confianças, todas as suas forças de segurança na mão de Deus. Porque se Ele não puder, não existe outra pessoa que possa. Eu quero corrigir minha frase. Ele pode tudo. Por isso, não temos que ter medo, não temos que ter receio de colocar diante daquele que fez o ser humano, diante daquele que fez o universo, as nossas preocupações, os nossos anseios e medos. O Caleb hoje está com 2 anos e 5 meses. É a minha razão, a razão da minha esposa de viver. Nós somos felizes, nós temos o desejo de trabalhar, de crescer, de ver as coisas acontecer, porque Deus nos presenteou com uma criança extraordinária. Cada sorriso, cada detalhe, cada lágrima, cada choro, cada grito de Caleb, para mim, é um motivo para me comemorar. Então eu sou muito grato, feliz, porque eu tenho aquele pequenininho ali que vai me dar um abraço agora, dar um cheiro. Vem aqui dar um cheiro, papai. Vem cá pro pessoal ver você. Segue, vem, papai. Tá vindo sorrindo, gente. É muito bonito. Esse menino é o YouTube, desde que tava na barriga da mamãe. Diga oi, pessoal. Oi, pessoal. Eu estou muito bem. Agora fala, mamãe, pro pessoal. Quem curou seu coraçãozinho? Quem? Não ouvi não, fale alto. Bem alto, papai. Jesus curou seu coração, meu amor, foi? Então, gente, esse foi o nosso, né? A nossa história, o meu relato de parto, foi o que nós passamos. E assim, quero deixar aqui uma palavra de consolo, né, para cada um de vocês, principalmente as mães que estão chegando nesse vídeo, né, através do título, que descobriu aí que seu bebê está com o mesmo problema, com a arquitação da aorta. Eu quero dizer para você que você tem esperança, entregue nas mãos de Deus. Se for a vontade de Deus, Deus fará o milagre, seu filho não fará a cirurgia. Mas se for a vontade de Deus, Ele fará a cirurgia também, entendeu? Deus será o médico dos médicos, seu filho fará a cirurgia e ele vai sair com vida, saudável, e vai ser um menino forte, uma menina forte, tá bom? Então nós queremos dizer o quê? Tenha fé, tenha esperança. E às vezes pode parecer que você está orando e não está acontecendo nada. Desde que a gente foi acompanhado pela Cálita, né? A gente vinha e toda vez que a gente voltava para a cidade, a gente voltava com algo diferente. E não um laudo bom, um laudo ruim, com uma doença a mais. A princípio era só coarctação da aorta, mas depois foi hipoplasia, câmara direita maior que câmara esquerda, não compactação do coração, e foi crescendo. Todas as vezes que a gente fazia um eco fetal, o ecocardiograma, era sempre algo diferente, tinha sempre um problema a mais. E parecia que a lista de problemas, de diagnósticos só crescia, até que Deus disse, agora chega, vocês merecem sentir o prazer de ver o meu milagre. E graças a Deus, obrigado, Senhor, por poder participar desse momento. Então é isso, tenha fé, tenha esperança, Deus existe, Deus faz milagre. No tempo de Deus, tudo acontece, tá bom? Então fiquem todos com Deus, muito obrigada
pela sua presença aqui nesse vídeo. Espero que o nosso testemunho, a nossa história possa motivar e incentivar a outras pessoas também a crer nesse Deus, no Deus de Israel, no Deus que tudo pode, tá bom? Fiquem todos com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Bye!